Expressões destacadas no livro O Rei dos Dividendos, de Luiz Barsi Filho. 1. Que com paciência e disciplina, é impossível perder dinheiro com ações. 2. Tendo cursado economia e contabilidade, eu sabia o que era uma ação, a menor parte de uma empresa, negociada em bolsa, um papel que, dependendo de sua natureza e da quantidade que se possui, pode conferir ao acionista direito a voto e participação nas decisões. 3. Não tinha ganas de enriquecer. Tinha necessidade de melhorar minha renda. E achava que aquele poderia ser um caminho. 4. Quando se está na fase de construir patrimônio, não é fácil manter o foco em reinvestir os dividendos na própria carteira. 5. Eu me empenhava em descobrir empresas que pagassem bons dividendos. 6. Nunca foram muitas, mesmo porque eu precisava me manter bem informado sobre todas, o que consumia bastante tempo e energia. Ainda hoje, tenho poucas no meu portfólio, algo entre 10 e 12, dependendo do momento. 7. Determinado papel, é preciso conceber e aplicar uma estratégia que resulte em alta e lucro. Pode dar errado, pode ser insuficiente, mas ter uma estratégia é sempre melhor do que a aventura de arriscar sem qualquer fundamento. 8. Uma última nota sobre ele. Como se lê no livrinho que mencionei há pouco, Herbert foi pioneiro na função de market maker, também chamado agente de liquidez ou formador de mercado. 9. Acho importante lembrar que naquela época as regulamentações eram frouxas, e práticas como essas, que seriam condenáveis hoje, eram consideradas normais. 10. Sempre que um analista lhe perguntava sobre as ações da Simão, o Dr. Osmar dizia, ótima empresa, mas muito endividada. 11. Também tinha vontade de comprar mais e mais naquele tempo em que os papéis custavam centavos e eu enxergava boas empresas com cotações lá embaixo. Infelizmente, ainda não tinha capital para isso. 12. Havia algum entendimento de que o investidor não estava informado sobre o conceito por trás do mercado de capitais, tendo aplicado a esmo, como se a bolsa fosse um imenso cassino. Todos conhecíamos famílias que tinham vendido propriedades para comprar ações esperando que a bolsa fizesse sua mágica. 13. O circuit breaker é um mecanismo que interrompe todos os negócios por certo tempo quando o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, cai mais do que 10%, independentemente da causa. 14. Vito, essa oscilação não faz sentido. Nenhuma empresa tem essa variação operacional diária. E olha, a meu ver o mercado deveria ser processo, não impacto. Impacto é isso que a Audi faz, sobe 10 e cai 10 no mesmo dia. Processo é o que dá horizonte ao investidor. 15. A Audi se tornou Blue Chip, nome que se dá às ações de empresas consideradas mais importantes na bolsa. A palavra Blue, azul, vem da cor das fichas mais valiosas utilizadas nos cassinos. 16. Com 200% de bonificação, quem tem 1.000 ações ganha 2.000 de presente. Eu entendia que em alguma hora daria errado, mas eram movimentos assim que faziam com que brilhassem os olhos dos investidores deslumbrados. 17. Minha opinião é que a bolsa estava em seu habitat, ganhando dinheiro com especulação. 18. Prometi a mim mesmo nunca mais entrar em encrencas como aquela. Não entrei. 19. O que seria pior, velho e pobre? 20. Lembre-se, as empresas pagam dividendos de acordo com a quantidade de ações que o investidor possui, não pelo valor individual dos papéis. 21. Eu já comprava papéis havia alguns anos, de maneira menos estruturada, ainda que buscasse uma renda mensal, estratégia que mais tarde o mercado chamou de carteira de previdência. Mas já me preocupava em combater a tese de que as ações eram sinônimo de jogo especulativo. 22. Como operador, eu tinha acesso a todos os papéis e comprava meio que pelo feeling. Na hora que subia, eu me desfazia daquelas ações e auferia os lucros, fazia uma viagem, comprava um carro novo, exatamente o contrário do que ele pregava. Eu era um especulador. Eu e quase todo mundo. Ele é que era a exceção. 23. Mercado, eu dizia, como digo ainda hoje, pede a consciência de que não é para hoje certa mentalidade de dono do negócio. 24. Barsi, o Delfim só olha coisas que vêm da USP, me respondeu Moacir. Senti um misto de irritação e desapontamento. 25. Teria que procurar empresas com projetos sustentáveis a longo prazo e, claro, com um bom histórico de distribuição de dividendos. 26. Melhor seria se já estivessem consolidadas, comprar ações no IPO, sigla para Initial Public Offering,
A oferta pública inicial era quase sempre um tiro no escuro. 27. Alguns de que logo aprendi a manter distância foram o varejo, pela imediata sensibilidade a qualquer momento de crise, e as companhias aéreas, uma indústria com custos elevados e muito sensível às oscilações da economia, além de altamente regulada. Tenho consciência de que posso ter perdido oportunidades, mas, uma vez estabelecido o critério, me mantive fiel a ele. Pelas mesmas razões, fugia do segmento de turismo, das empresas de saúde e das de transportes. 28. Afinal, se pagassem uma vez ao ano, precisaria de 12. Acabei concluindo que 12 era um bom número, e nas décadas seguintes procuraria me ater a essa média, oscilando um pouco, para menos ou mais, ao sabor das oportunidades que o mercado apresentava. 29. Comprar aos poucos, jamais tudo de uma vez, pelo menor valor possível. 30. O que eu já tinha entendido naquela ocasião, e que muitos ainda hoje não compreenderam, é que quando se aplica em renda variável, o ganho advém da quantidade possuída. Se um papel paga 10 centavos de dividendos, e se eu tiver 100 ações, receberei R$10. Se tiver 1 milhão de ações, o ganho será de R$100.000 a cada rodada de dividendos. Portanto, o ideal é possuir a maior quantidade possível de ações, e só é possível comprar muitas quando o mercado está em baixa. 31. Nos fundos de renda fixa, em que tantos brasileiros aplicam, o ganho advém do valor aplicado. 32. Também defini que, para cumprir a meta percentual, eu só compraria quando o preço das ações estivesse em queda, nunca em alta. 33. Se a alta continuasse, avaliaria se era o caso de vender aquela participação e investir em outra empresa cujas ações oferecessem uma oportunidade melhor. Mas raramente fazia isso. Se o papel voltasse a cair, eu voltava a comprar. Todas essas movimentações, naturalmente, dependeriam da minha interpretação de que a empresa de fato caminhava para se reestruturar. 34. E eu trabalharia muito para obter essas informações, sabendo que nenhuma ação cai ou sobe indefinidamente. Há sempre um parâmetro, e o desafio é entender qual é. 35. É claro que exigiria muita disciplina. E, sobretudo, eu precisaria de paciência para esperar o momento em que a minha estratégia daria frutos. 36. Disciplina era especialmente necessária quando pessoas conhecidas questionavam por que eu investia apenas em ações. 37. Há quem se aferre à poupança por considerá-la um investimento seguro, o que me parece uma insanidade. 41. Eu era profissional de mercado, tinha tempo para me dedicar a esses estudos. Mas a ideia geral era comprar para guardar. 42. De certa forma, falar em receber dividendos e em guardar ações de boas empresas não se comparava, em glamour, à adrenalina do trade. 43. Muita gente tinha inveja da carteira que ele tinha montado e falava mal pelas costas, mas prestava atenção no que ele estava comprando e ia atrás. 44. Muitas vezes ele me falou sobre sua estratégia de montar uma carteira previdenciária, mas eu não escutei. Estava muito fascinado pelo trade e pela compra de opções. Se eu pudesse voltar atrás, faria como ele. Barr se enriqueceu comprando a longo prazo. O povo é burro, não enxerga. Ele me dizia. 45. Nunca fui, por exemplo, de comprar ações caras, mesmo que de boas empresas, e ainda hoje penso assim. 46. Eu prefiro comprar grandes lotes de ações muito baratas, mas de empresas que conheço e em cuja valorização acredito. 47. O giro especulativo está no DNA das bolsas. Mas eu já entendia que, do ponto de vista do investidor, essa postura só poderia levar ao insucesso. 48. Valores mobiliários, explicavam eles, pacientemente, eram títulos de propriedade ou crédito adquiridos pelos investidores no mercado, ações, bônus de subscrição e debêntures são alguns deles. 49. O que me movia continuava sendo aquele medo tão familiar de voltar a ser pobre. 50. Encontrei um novo adversário, a ansiedade. Quando o mercado tinha oscilações muito dramáticas, ou quando ações de empresas que eu tinha adquirido demoravam a apresentar os resultados que eu antecipara, eu começava a me sentir ansioso. 51. Nunca duvidei da racionalidade e da viabilidade da minha tese de investimento, mas reconheço que houve momentos em que precisei revisitar meus escritos para aplacar a atenção de quem vive o mercado todo dia. 52. Fui ganhando a convicção de que o ganho virá de qualquer maneira, com o tempo, além de disciplina e paciência.
53. No mercado de capitais, lidar com a ansiedade é uma questão de sobrevivência. Ela nos leva a pensar de forma inadequada e a perder dinheiro. 54. Ao longo da minha trajetória como investidor, muitas vezes comprei ações por valores mínimos, confiando em que aquele papel estava barato e não correspondia ao patrimônio da empresa, e as guardei até que minha percepção se concretizasse. 55. Mesmo que identificasse papéis baratos, comprava aos poucos e esperava. Pessoas ansiosas, por definição, se impacientam. A impaciência é péssima para os negócios. 56. Também houve fases em que precisei lidar com o ego e recordar a prioridade que tinha estabelecido. 57. Refleti muito sobre as razões que me levaram àquela compra e concluí que tinha sido uma concessão ao ego, uma bengala, a vaidade de poder dizer, olha, eu tenho uma Mercedes. 58. Tomei outra decisão que certamente está ligada ao controle da ansiedade, parei de fumar. 59. Se os familiares viviam dos dividendos, os acionistas seriam favorecidos também. 60. Este ano tivemos algumas dificuldades, mas o ano que vem vai ser de rachar de dividendos. 61. Dr. Cherkassky, o senhor está enganado. O que mais tem na bolsa é otário. 62. Eu não vendi, foi o cidadão que comprou. Eu só deixei na tabuleta, não apregoei nem nada. 63. Havia otários na bolsa. 64. Eu não apregoei, foi você quem comprou. Você é que não teve a competência de olhar primeiro o boletim da bolsa e constatar que o papel estava isso. 65. Se era uma informação pública, o problema da compra não era meu, que apenas tinha colocado o preço, e sim de incompetência de quem havia comprado. O superintendente na época me passou um sermão, mas acabou por admitir que minha argumentação era pertinente. 66. No entanto, mesmo as empresas mais consistentes podem pregar peças em seus acionistas. 67. Penso que precisamos defender mais o mercado, e isso pode significar, lamentavelmente, em algumas circunstâncias, atacar a bolsa. Hoje o mercado sente muito a falta de um contingente de aplicadores individuais, como os que existem nos Estados Unidos. 68. Compram papéis, manipulam, alugam-nos para empurrar o preço lá para baixo, recompram e realizam lucros pelos quais não pagam impostos. A prática de alugar papéis degenera o preço deles, afasta-os da realidade da empresa. 69. A bolsa muitas vezes demonstra um viés de comportamento autoritário, mas nem sempre tem a autoridade legal que ela própria se imputa. 70. Vejo negociações que claramente manipulam o valor dos papéis sob o silêncio ensurdecedor da bolsa. Se a bolsa concede o recinto, ou, como hoje, as estruturas mecânicas para os investidores negociarem, era de esperar que trabalhasse por uma equivalência das forças em movimento. Pois os fundos produzem uma desigualdade imensa, manipulam preços, prejudicam os pequenos. 71. Raras vezes os pequenos tiveram voz. 72. Ao atravessar tantos planos econômicos, crises e turbulências, fui construindo minhas próprias convicções, e infelizmente não tenho em alta conta os governos. 73. No final de dezembro, volto à lista e atualizo os preços desses bens que são do meu consumo cotidiano, e assim apuro a minha inflação pessoal, que raramente fica abaixo de 25%, muitas vezes se aproximando dos 40%. Assim, essa inflação do governo é uma ficção. 74. Eu defendi a tese de que as ações são a melhor maneira de proteger nosso dinheiro da inflação. Acreditava que elas se provariam investimentos seguros e rentáveis mesmo sob tempestade. Mas eu parecia falar sozinho. 75. Já tive grandes amigos que eram comentaristas de economia, e a todos perguntei por que não falavam do mercado de capitais, insistindo em recomendar a renda fixa. Um deles chegou a me dizer, em um tom meio jocoso, são os bancos que pagam meu salário, Barsi. 76. A verdade é que os bancos brasileiros preferem captar dinheiro para investir em fundos, que são geridos sabe-se lá como, tirando do dono do dinheiro o protagonismo sobre o que fazer com ele e cobrando taxas de administração caras. 77. O mercado de valores é universalmente qualificado como um mercado de risco. No Brasil, porém, ele é repleto de oportunidades. Ainda hoje há bons papéis subavaliados com potencial para disparar nos próximos anos. 78. Afirmar que a renda fixa proporciona ganhos é se iludir.
Se a inflação sobe e a rentabilidade da renda fixa acompanha, não se tem riqueza, quando muito, a recomposição de patrimônio. 79. Quando um investidor aplica seu dinheiro no hoje popularíssimo Tesouro Direto, para ficar só em um exemplo, empresta ao governo. 80. A mim causa espanto que tantos investidores hoje não enxerguem riscos nas criptomoedas. 81. Não entendo como há gente que se contenta com taxinhas de 4% ao ano em um fundo de renda fixa quando isso pode representar 10% da sua inflação pessoal. Costumo dizer que no Brasil não temos renda fixa, temos perda fixa. 82. Sempre recomendei às pessoas que não se ativessem ao conceito de patrimônio, porque ele não contempla o que temos em conta corrente. O patrimônio satisfaz o ego. Tem gente que enche a boca para falar que tem um valor X, sempre muito alto. Isso não me diz muito. O que vale para mim é o dividendo, que corresponde ao fluxo de caixa. 83. Se em vez de comprar uma ação por R$100 eu adquirir 100 dessas de R$1 que, no entanto, pagam 10 centavos de dividendo, posso ganhar muito mais caso a empresa aumente os dividendos por ação. Afinal, a remuneração do dividendo é pela quantidade de ações que se possui. Essa é uma conta que muitos investidores não fazem, mas, para mim, é clara como o dia. Isso sem contar o forte efeito psicológico das ações de valor nominal baixo sobre os pequenos investidores. 84. A porcentagem é a mesma, mas o impacto psicológico da ação mais barata faz tudo parecer mais fácil. 85. Nenhum cidadão deve ter medo de comprar uma ação se ele o fizer com a finalidade de investir, não de especular. Quem entra no mercado com a mentalidade especulativa nunca ganhará dinheiro. 86. O único jeito que descobri até hoje de enriquecer com ações é bem menos mirabolante: comprar, guardar, reinvestir. 87. Eu não tinha bola de cristal e, naturalmente, fiquei perplexo com o bloqueio. Era de uma ousadia inimaginável e calamitosa. 88. Ações não são instrumentos de crédito, são títulos. Quem afirma que a ação não tem segurança está falando uma grande bobagem. 89. Nos anos 2000, houve Eike Batista, dono do império de empresas cujos nomes terminavam em X, mas dos papéis de Eike nunca cheguei nem perto, consciente, desde o início. 90. De que eram apenas fantasia. 91. Narrais deu sorte, mas, segundo os jornalistas Ferreira e Norita, as bolsas chegaram à conclusão de que ele representava uma Mercedes, bem sem freios. 92. Najina Haas era especialista em montar cama de gato, artimanha que tem esse nome porque é um emaranhado do qual o investidor, uma vez preso na armadilha, não consegue se desvencilhar. 93. Também realizava operações chamadas Zé, com Zé, que consistiam em comprar e vender ações para si mesmo por meio de laranjas. Consta que seu motorista particular, sua secretária e seu caseiro emprestaram o nome para que o patrão pudesse manipular uma alta artificial dos papéis. 94. Ele não mais podia comprar ações sem dinheiro na mão. 95. A Bolsa do Rio ficou com o maior prejuízo e declinou até fechar definitivamente as portas, no ano 2000. 96. Narras arrastou seus processos até prescreverem. Ainda está por aí, atuando de modo discreto. 97. Nesse longo casamento, estive praticamente todos os dias no escritório discreto, com paredes revestidas de lambri, operando quase sempre na contramão do mercado e em harmonia com o dono, Flávio Snell. Tentamos mostrar que o caminho para a riqueza está no investimento, e não na jogatina especulativa. 98. Fluxo do dinheiro hoje é mais importante até do que o resultado do negócio. 99. Não dava trela para as pessoas que diziam que aquele negócio ia falir, porque acreditava no próprio julgamento. Quando todo mundo vendia a preço de banana, ele comprava. 100. Infelizmente, não sou uma dessas pessoas. Entrei na roda, viva da bolsa, ganhei, me alavanquei, perdi, e se hoje tenho uma situação estável é porque a certa altura entendi que podia ser diferente. 101. Atualmente, a cultura é do imediatismo. A maioria das pessoas não entendeu que quando a bolsa cai, surge uma oportunidade para comprar papéis mais baratos e ter mais quantidade, o que significa mais dividendos. 102. Por que os dividendos são pagos de acordo com a quantidade de papéis que se tem? 103. Quase sempre, esse investidor frustrado vai para a renda fixa, que o bar se chama de perda fixa porque não repõe nada, nem a nossa inflação individual.
104. Sempre aprendo com ele. Como qualquer investidor, o Barsi não acerta sempre, mas, como ele diz, procura acertar no mínimo 7 em cada 10 compras. Acho que ele é modesto nesse ponto. 105. O caminho do investimento em ações é seguro. Quem faz essa opção não perde. 106. Todos os dias eu estudava o mercado, procurando empresas boas e baratas, cujas ações estivessem descontadas por motivos diversos, mas que poderiam se reerguer com uma boa gestão. Uma vez reestruturadas, essas empresas poderiam se revelar galinhas dos ovos de ouro. 107. Mas não atendiam ao meu desejo de fazer o que, modestamente, acho que faço melhor: administrar carteiras, não empresas. 108. A bolsa foi tirando competitividade das corretoras, que se pulverizaram e deram origem a disputas que acabaram por canibalizar o setor. Como consultor independente, nada disso me afetava. 109. Ele tinha estudado vários planos de previdência privada com lupa de cientista e, tanto quanto eu, concluído que era uma roubada, eu ia dar o meu dinheiro para o banco administrar com o compromisso de me devolver depois. Qual o sentido disso? Me falou. 110. Ele me explicou sua filosofia de investimentos e eu vi que tinha lógica. Não adiantava querer que o dinheiro se multiplicasse de uma semana para outra. Era uma questão de tempo, disciplina e paciência. 111. Como o Barsi, sou um aposentado pela minha carteira de ações de empresas. Elas é que pagam praticamente todas as minhas contas. 112. A única coisa que Barsi esbanja é generosidade nas indicações, enquanto no mercado financeiro a maioria esconde o jogo, ele compartilha o que sabe e o que está comprando. 113. Gosto quando ele compara patrimônio com rendimento e afirma que a renda é que importa. 114. Bem perto havia um clube de campo onde comecei a jogar tênis, um esporte que sempre apreciei e que, de certa forma, combinava comigo. Se eu ganhava, o mérito era meu, se perdia, idem. 115. Paradoxalmente, meus investimentos em bancos também estão na origem do muito dinheiro que ganhei, numa história de amor e desilusão que, acredito, compartilho com muitos investidores. 116. Desde que comecei a comprar ações, os papéis de bancos sempre me pareceram ideais, porque remuneram bem. 117. Vendi tudo para comprar uma empresa que pagasse dividendos mais altos, e o Noroeste era uma das melhores coisas que eu podia fazer com meu dinheiro. 118. Portanto, eu tinha uma boa quantidade de papéis do Noroeste, e, ao adquirir Lois, o Santander pagou um ótimo valor, cerca de 5 milhões de reais. Eu nunca tinha recebido um cheque daquele tamanho. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro. 119. Potencializando minha estratégia de investir em empresas que pagavam ótimos dividendos e não perdendo de vista, nem por um momento, que o importante no mercado de ações é a quantidade de papéis que se possui. 120. Mesmo àquela altura e apesar dos rumores, me parecia tão claro que era uma oportunidade. 121. Por que ele vale tão pouco aqui? Perto do valor de mercado dos outros bancos, é quase nada. 122. Para corrigir isso, sugere que o banco anunciasse proventos trimestrais. De resto, só o tempo traria essa confiança. 123. Eu era um leitor atento e inveterado de atas, uma leitura monótona, que pouca gente se animava a desbravar, creio que é assim ainda hoje. 124. Com a margem, comprei outros papéis que também pagavam bons proventos, seguindo a estratégia de reinvestimento permanente que era parte da minha filosofia. 125. Sei administrar a minha carteira, porque a minha decisão é a que vale. Se houvesse um comitê para administrar minha carteira, não daria certo. E sabe por quê? Por que não seria eu administrando meu ganho? 126. O camarada que vai trabalhar com gestão de fundos para um banco é funcionário daquele banco e precisa dar lucro para a instituição que paga seu salário. Por definição, seus interesses nem sempre são favoráveis aos dos acionistas. 127. Perdi uma grande soma, que hoje, passados tantos anos, não consigo precisar. Eu tinha 35 milhões de ações. No entanto, considero que aqueles papéis já estavam pagos, graças aos dividendos que a empresa distribuíra durante anos. 128. A situação era tão inimaginável e a malandragem foi tão extensa que o Banco Central demorou anos para desvendar o esquema por completo. Perdi bastante dinheiro nessa ocasião. 129. Quando ele fechou,
Perdi tudo que tinha aplicado ali. Eu e muita gente. 130. O banco emitiu alguns milhões de ações a poucos centavos cada uma e deixou que os acionistas decidissem quanto queriam comprar. Comprei muito. 131. Mas os papéis não decolavam, e, ao final de 2 anos de bate-cabeça, a CGD vendeu o Bandeirantes quase de graça para o Unibanco. Fiquei com um punhado de ações do Unibanco, que não pagavam os mesmos dividendos. 132. Mas fiquei furioso comigo mesmo por ter me exposto daquela maneira. 133. Após tantos anos colhendo dividendos tão significativos, não tenho certeza de que a melhor maneira de descrever o que houve é dizer que perdi muito. Na verdade, não perdi dinheiro que tirei do bolso, mas deixei de continuar ganhando. Essas interrupções nos ganhos reforçaram a confiança que eu depositava no Banco do Brasil, uma instituição sólida e inquebrantável, e nos anos seguintes me empenhei em fortalecer minha posição. 134. Entendi que ir às empresas era uma tática excelente para descobrir o que existe além da cotação. Sempre que possível, eu visitava fábricas, complexos industriais, escritórios. Prestava atenção em tudo, com a curiosidade que sempre me moveu no mercado financeiro. 135. O estado de espírito dos colaboradores era um termômetro do ambiente empresarial. Se havia tensão no ar, era bom ficar esperto. 136. Assim conseguia calcular o valor do imóvel e, caso fosse o único, cotejá-lo com o preço das ações, aferindo, mesmo que de maneira grosseira, se o preço dos papéis estava à altura do patrimônio ou se a empresa estava super ou subavaliada. 137. Nessas visitas, eu era sempre recebido com cortesia. Muitos gestores que me mostraram suas empresas tinham orgulho de fazê-lo e estavam genuinamente felizes com o interesse que eu e outros visitantes demonstrávamos. E não é porque, com o tempo, me tornei um grande investidor. 138. Nesses eventos, que tantos consideram burocráticos, eu conseguia aferir se empresas que faziam subscrições estavam de fato empenhadas em crescer e enriquecer a si próprias e aos acionistas, ou se tinham objetivos menos nobres, como alavancar o negócio para depois vendê-lo. 139. Por outro lado, se eu sentia que o desejo de crescer era real, entrava de cabeça no negócio. 140. Nunca havia grande quórum nessas assembleias, é assim até hoje, e me acostumei a ser dos poucos investidores presentes. 141. Lima Neto declarou que o projeto do BB era ter sob sua coordenação as contas bancárias de todos os funcionários públicos do país. 142. Mesmo investidores com vistas a uma carteira de renda mensal podem e devem ficar atentos a oportunidades, e eu tinha enxergado uma, com grande clareza. 143. Porque pagava bom dividendo e também porque tinha uma base acionária pequena, com 99 milhões de ações, de modo que com 9 milhões um investidor teria 10% do negócio. E tudo isso era verdade. Passei meses comprando e recebendo dividendos até que finalmente a fusão que eu tinha previsto se concretizou. 144. O fato de o país estar em crise, e a esta altura já perdi a conta de quantas já testemunhei, não significava que eu também estivesse. 145. Elas chegaram em momentos nos quais eu tinha bastante dinheiro para investir e, naturalmente, era o que eu fazia, aproveitava as quedas do mercado para comprar barato papéis de boas empresas que pudessem me pagar dividendos. 146. Eventos na política sempre mexem com o mercado. 147. O mega investidor Warren Buffett disse certa vez que, sempre que possível, devemos manter nossa atenção nas empresas, deixando a política aos políticos. 148. Continuaremos ignorando as previsões políticas e econômicas, que são uma distração cara para muitos investidores e empresários. 14. De certa forma, é o que tento fazer. 149. Nas crises que vivi, sobretudo nas mais recentes, eu estava pronto para comprar. 150. Pressionada pelo pagamento de um financiamento espetacular e sem ter a quem vender sua produção, a Unipar viu-se em uma situação lamentável. 151. No entanto, cloro e soda são duas matérias-primas extremamente preciosas. Eu tinha conhecido as fábricas e sabia que eram produtivas. Pensei, esse valor de 25 centavos não faz nenhum sentido. 152. O jacaré estava de boca aberta, aguardando a melhor oportunidade. 153. Digo que o jacaré está de boca aberta quando estou à espera de oportunidades e de boca fechada quando é hora de comprar.
154. Enquanto as ações da Unipar custavam centavos, comentei com muitas pessoas que estava comprando. Esse preço está mal conduzido, a empresa vale muito mais, eu dizia. 155. Frank, eu tenho um compromisso muito forte com as pessoas que fazem da Unipar o que ela é hoje, falei. Não quero me indispor com você, mas não vou vender, quero continuar. 156. Das ações da Unipar levaram quase uma década para se valorizar muito além do ponto que previ quando comecei a comprar. 157. Eu visitava a planta da Carbocloro, acompanhava o aumento lento mas consistente da produção e raciocinava, isso aqui não pode valer 25 centavos. 158. Um deles, Rui Afonso, ex-diretor financeiro da Sabesp, chegou a me perguntar, Barsi, o que é Unipar? Respondi, é soda e cloro. Ele entendeu rápido. Deixa aí, falou. 159. Em 2020, quando o valor da ação chegou a R$ 100, aqueles que compraram a centavos, seguindo minha indicação, me consideraram um ídolo. Não é o caso, eu apenas enxerguei algo que estava evidente, que a Unipar tinha se especializado na produção de uma matéria-prima essencial para muitas indústrias. 160. Quando olho para uma empresa, minha postura é de investidor. Como tal, sempre procuro o óbvio e desprezo a fantasia. O que a Unipar era, e ainda é, estava cristalino. 161. O que eu via quando estudava a Unipar era uma empresa cuja produção só tendia a crescer, pois se tornava cada vez mais necessária. 162. Barsi, tenho a impressão de que isso aí é uma GM, falou. GM, na gíria do mercado, é galinha morta, coisa sem valor algum. 163. Em 2021, diante de uma forte geração de caixa e uma baixa alavancagem, Frank, com o apoio do conselho, do qual sou vice-presidente, decidiu que a Unipar distribuiria dividendos poupudos, variando de R$ 1,79 a R$ 5 por ação, 4 vezes ao ano. Naquele ano, colhi mais de R$ 160 milhões em dividendos apenas da Unipar. 164. Ações de viúva, garantia de caráter defensivo, ou seja, de alguma estabilidade mesmo em épocas de turbulência na bolsa, e boa pagadora. 165. Até meados dos anos 2010, distribuiu anualmente em dividendos 10% do valor das ações, o triplo da média das outras empresas do mercado. 166. Mas as ações eram caras e meu esforço para fortalecer uma posição de Eternit avançava lentamente. 167. Pressionada a reduzir a utilização de amianto no Brasil, o que significava abrir mão de uma matéria-prima essencial nos produtos Eternit, a Brasilite passou a se desfazer de seus papéis da companhia. Os preços, naturalmente, caíram, criando uma boa oportunidade de compra. 168. Cheguei a ser presidente do conselho, e como tal consegui fechar 5 fábricas que davam prejuízo, fábricas de telhas de concreto, pouco competitivas, construídas numa tentativa já meio desesperada de substituir o amianto. 169. A proposta foi colocada em votação e o não venceu. Se os próprios funcionários não queriam assumir a empresa nem de graça, então ficou claro para todos que era o caso de vender, e torcer para parecer comprador. 170. Já escaldado por 2 bancarrotas na bolsa, estudou profundamente o assunto e voltou a investir com consistência no começo dos anos 1990, no governo Collor. Dessa vez, seu patrimônio se multiplicou. 171. Nossas filosofias de investimento sempre tiveram muito em comum. Também ele procura ações boas e baratas, que aparecem quase sempre nos momentos de crise, foge de setores sensíveis, como o aéreo e o varejista, e faz as próprias avaliações, não se deixando influenciar pelos rumos do mercado. 172. Eu fazia duras críticas à forma como a empresa era gerida. Bombardeava as despesas administrativas elevadas e os supersalários dos executivos. Também achava temerárias as tentativas de diversificar os negócios no momento em que as preocupações com o amianto começavam a se avolumar. Lírio tinha opinião bem diferente. 173. Eu admirava nele a forma pão, queijo de aplicar, empresas com gestão honesta, potencial de crescimento e boas pagadoras de dividendos, que eram consequência do lucro. 174. Um negócio salvou a empresa e o outro quase a quebrou. Só fizemos perder dinheiro no negócio de louças, que acabamos vendendo.
E a fábrica de Manaus é que está segurando a empresa hoje. 175 Eu tinha bons argumentos, faltava louça no Brasil na época, e já importávamos material da Corona, a empresa colombiana. Por que não produzir aqui? Só que a recessão a partir de 2013 nos afetou em cheio, e acabou sobrando produto no mercado. 176 Que não era um negócio gigante, mas uma small cap, uma empresa pequena, que não deve valer mais que R$ 1 bilhão hoje. Ela tinha um bom produto, mas dependia de uma matéria-prima que foi proibida de um dia para o outro. Sem a Rio de Janeiro, teria fechado. 177 Muita gente ainda me pergunta por que mantenho minha participação na Eternit. A resposta até pode soar estranha, mas preservo essas ações por sentimento. Foram muitos anos recebendo dividendos gordos, e mesmo recentemente tive oportunidade de ganhar um bom dinheiro graças à Eternit. 178 Mas, claro, nem sempre nem tudo que fiz no mercado funcionou como eu esperava. Mesmo os investidores mais experimentados podem se equivocar. 179 Logo ficou claro que eu me enganara. A empresa não tinha resultado para pagar tantos dividendos, nem seus gestores pretendiam cumprir o prometido. 180 Em 2022, os clientes da telefonia móvel da operadora foram incorporados pela Vivo, pela Claro e pela TIM, após a venda da empresa. No final, os papéis valiam centavos, sem qualquer expectativa de resultado. 181 Na minha jornada como investidor, aprendi que o segmento de telecomunicações poderia ser um dos setores candidatos a fazer parte da minha carteira, mas infelizmente tive algumas experiências frustrantes. 182 Slim tinha uma ideia fixa, ventilada a quem quisesse ouvir, queria fechar o capital da Embratel. 183 Era menos uma questão de dinheiro, eu tinha poucos papéis, e mais de princípio. Mas Slim conseguiu. A Embratel fechou seu capital em 2012, durante o primeiro governo Dilma Rousseff. 184 Optei por não vender, ainda acreditando que seria um bom negócio manter os papéis. Afinal, era um setor interessante e eu tinha pagado pouco por ações que rendiam bons dividendos. 185 No entanto, nunca perdi a esperança de que algum dia teremos um governo correto ao qual eu possa denunciar a arbitrariedade do fechamento de capital da Embratel e, quem sabe, reaver o que investi. 186 Só que ele tinha ideias próprias de como investir. E gostava de assumir certos riscos que, a meu ver, eram desnecessários. Queria ficar rico de repente, e no mercado ninguém fica rico de repente. 187 Desde que me recusei a cobrir uma operação, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo e perdemos totalmente o contato. Sem mágoas, mas cada um para o seu lado. 188 Eu já investia religiosamente, todos os meses, comprando papéis com base na avaliação dos balanços de empresa, algo que eu sabia e gostava de fazer no meu tempo livre. Mas, confesso, atirava para todo lado. 189 Como minha estratégia se resumia a tentar comprar na baixa e vender na alta, algo difícil até para profissionais. Por muitas vezes me vi obrigado a vender as ações de alguma empresa de que gostava e preferiria manter em carteira pelo simples fato de terem valorizado. 190 Ele dava muita ênfase ao dividendo e falava bem de uma prática que me agradava, comprar ações de empresas sólidas e desfrutar os retornos pagos em forma de dividendos enquanto esperava que se valorizassem. Resolvi ir atrás dele. 191 No MBA e na minha vida corporativa tinha estudado modelos de análise, fluxos de caixa descontados, valuations ultracomplexos. Mas o Barsi me falou do valor do bom senso e da simplicidade. 192 O Barsi é como um piloto de avião que tem à frente dele todos aqueles instrumentos e luzinhas piscando na cabine de comando. Ele sabe qual o destino final, mas tem lucidez para desviar da tempestade, evitar uma turbulência, tomar pequenas decisões que o levarão aonde deseja, mas percorrendo um trajeto mais suave se apoiando somente nas informações que são realmente essenciais. Barsi já atravessou períodos muito mais difíceis da economia brasileira, sobreviveu e sua estratégia prosperou. 193 MBA que tive com o Barsi valeu muito mais do que aquele que fiz nos Estados Unidos. E é esse conhecimento que quero democratizar. 194 Meus amigos não se conformavam. Aplicavam em renda fixa e ganhavam 16% ao ano e eu recebia 3% ou 4% com a Unipar. Não é porque você conheceu um bilionário que vai ficar bilionário como ele, me diziam.
Barsi me explicou que investimento em bolsa e renda fixa não são conceitos comparáveis. Se você gasta seus dividendos, seu patrimônio não diminui. Mas se gasta os 16% da renda fixa, destrói seu patrimônio, porque a renda fixa, no máximo, corrige o valor aplicado. Na maioria das vezes, nem isso. 195 Houve momentos em que duvidei. A independência financeira baseada em dividendos não vem da noite para o dia, exige tempo, disciplina e paciência. 196 Especulei, comprando papéis de empresas que eu não conhecia o suficiente. Perdi dinheiro e fiz um quadro com a nota de corretagem da empresa que foi o maior erro da minha vida. Esse quadro está até hoje na parede do meu escritório para me lembrar de nunca mais abandonar a estratégia. 197 Espalhe essa mensagem de que é possível alcançar a independência financeira comprando ações de maneira constante, consciente e disciplinada. Papéis de boas empresas, de preferência quando estiverem baratos. O cidadão comum não sabe disso e conta com a previdência pública. Isso não vai acabar bem. 198 A falência de um filho, principalmente no mercado, um ambiente que sempre foi de oportunidades para mim, é algo que nenhum pai gostaria de ver. 199 Quem trabalha na bolsa grita o tempo inteiro, é muita tensão, acaba adoecendo mesmo do coração. 200 Expliquei a ele que o metrô era um transporte limpo e rápido, bem diferente de ter um carro que valia alguns milhares de dólares e que ele próprio precisava dirigir e mandar consertar quando tinha algum problema. 201 Questão de postura. De prioridade. Além do mais, costumo dizer que não ando de metrô, eu passeio de metrô, evitando os horários de pico. Se ainda assim os trens estivessem cheios na minha estação, sem problemas, eu pegava o comboio no sentido contrário, ia até a estação inicial, escolhia meu assento, e ia sentado, apreciando o cenário, até meu ponto de chegada. 202 Por isso tenho uma carteira em que a lucratividade de alguns papéis sempre acaba compensando a calmaria. 203 Mesmo empresas maravilhosas, como a Klabin, podem eventualmente deixar de pagar. 204 Quando compro uma empresa, compro também seu histórico. 205 Quando paga dividendos, uma empresa nunca olha para o pequeno investidor, mas ele entra na correnteza e se beneficia. 206 Vale lembrar que a partir daí e até o quarto trimestre de 2019 os resultados apontavam na direção que minha análise tinha sugerido. Então, em março de 2020, veio a pandemia. 207 No mundo dos bancos há pouquíssimo espaço para uma segunda chance. 208 Era uma empresa excelente, que pagava ótimos dividendos, porém resolveu adquirir a rede de drogarias Extrafarma. Ora, como distribuição de remédios está bem longe do DNA do grupo, os dividendos, que variavam. 209 Aqui não tive nem tenho dinheiro aplicado nos setores mais penalizados pela crise sanitária, aviação ou shopping centers, por exemplo, passam longe da minha carteira. 210 Estou sempre atento a produtos pelos quais o consumidor paga mas não necessariamente consome. Sou estranho, mas pense na distribuição de energia elétrica. O cliente pode passar um mês longe de casa, mas, quando voltar, a conta estará lá, ainda que menor. 211 De seguros. Se você não precisa usar, e todos torcemos para não precisar, terá pago à toa. O plano de dados do celular, a maioria dos. 212 Quando uma empresa deixa de pagar ou reduz os dividendos por um tempo, não sou impaciente. Em geral, confio no critério que me levou a comprar aqueles papéis e espero que a situação se normalize. 213 Comecei a comprar os papéis pouco depois disso, e me recordo de ter pagado algo entre R$ 2,83 por ação. Quando chegaram a R$ 90, quase uma década depois, vendi. 214 De modo geral, quando uma empresa faz desdobramento de seus papéis, é porque considera que o preço está muito alto e deseja torná-lo mais acessível para pequenos investidores e para os grandes fundos, que podem alugar, um movimento comum no mercado, ou vender as ações. 215 Mais do que ler, eu talvez tenha desenvolvido certa capacidade de produzir uma leitura correta do futuro a partir do que leio. Toda oportunidade se apresenta, embora nem todos enxerguem.
216 Também venho comprando ações da Vibra, uma distribuidora de energia que até 2019 foi ligada à Petrobras e que, de maneira análoga à Cosan, está comprando os próprios papéis por avaliar que estão baratos. Esse movimento é sempre interessante, vale observar. 217 Barsi, não tem ninguém para dar beijo na boca atualmente? Esse incidente virou sinônimo de criar condições para que papéis bons se desvalorizem e investidores atentos possam adquiri-los em condições altamente favoráveis. 218 Os mercados reagiram muito mal. Durante alguns meses, meus investimentos pareciam ter derretido. Eu tinha a impressão de estar proporcionalmente pobre. 219 Os mercados caíram, mas as empresas não. Na verdade, eu não acredito em mercado, essa entidade instável, de humor oscilante. 220 Já viu o índice Bovespa baixar a 50 mil pontos e bater em 130 mil. Quem não tem estrutura para suportar esses baques pode adoecer. 221 Aprendi que é preciso ter um pouco de sangue de barata para operar na bolsa, ignorando o curto prazo, pensando a médio e longo prazo. 222 Cada crise tem sua origem, prazo de gestação e configuração. Pode ser política, econômica, crise de crédito, do setor imobiliário. Para todas há um antídoto. 223 Creio que a pandemia ensinou uma grande lição a todos nós, é preciso olhar para o futuro, porque, de repente, podemos nos ver sem uma fonte de receita que possa nos socorrer. 224 Quando o mercado entrou em pânico diante de uma onda de incertezas, eu mantive a calma e fui às compras. 225 Quando uma empresa está bem, sua cotação é alta. Se algo de ruim acontece, o valor cai, mas tudo pode mudar com uma gestão atenta, como já afirmei em diversas ocasiões. 226 Eu li o balanço e entendi que o IRB tinha admitido vários esqueletos, expressão contábil para ativos que não servem mais, porém ficam guardados no armário. 227 O que os investidores insistem em não compreender é que, quando todo o mercado já souber, os preços não serão mais os mesmos e a oportunidade terá passado. Isso se eu estiver certo, claro. 228 Esses papéis vão começar a ficar bons só depois de 2022, opinou o meu conhecido. Respondi que para mim isso nem era o mais importante, porque não compro para o curto prazo. Nós nos despedimos cordialmente, como sempre faço, fui estudar. 229 Em algum momento, no nosso negócio, alguém tem que confiar em alguém. 230 Até que isso aconteça, tenho uma explicação para o que vejo acontecer no mercado com as ações do IRB. A empresa está sendo vítima do que chamamos de aluguel de ações. 231 Quem empresta recebe uma taxa de aluguel e mantém a posse do papel. Quem toma emprestado muitas vezes faz vendas a descoberto, ou seja, vende uma ação da qual não é proprietário, apenas locatário. É comum que os tomadores apostem numa queda do papel, eles vendem antes de as ações caírem e as recompram a um preço mais baixo, auferindo lucros. Essa é uma operação totalmente regular, fiscalizada pela B3, que exige garantias do tomador e assegura a liquidação na data combinada entre as partes. 232 O aluguel de ações é permitido em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, mas em poucos essa prática é tão intensa quanto no Brasil, onde, como sabemos, os especuladores são a maioria e os investidores como eu perfazem uma pequena porcentagem das pessoas físicas que aplicam em bolsa. 233 Claro que cometo erros, e muitos, mas isso não abala a minha crença em que a lente do meu binóculo é mais potente que a de outros investidores. 234 BB Seguridade a R$ 25, Sul América 40, Porto Seguro a 50 antes de realizar um desdobramento, Caixa Seguros a 12. Ora, por que o IRB custaria 2? Porque alguém estava jogando com isso. Eu compro porque acredito no que estou comprando e não ligo para o que o mercado está achando. 235 Ou seja, mais uma vez, o tempo dirá quem tem razão. 236 Fui recompensado pela minha persistência. O mesmo se deu com a Suzano. Comecei a comprar por 3,80 hoje o papel custa R$ 60. 237 É sempre bom lembrar que, no mercado acionário, os dividendos são pagos com base no número de ações possuídas, não no valor individual delas.
238. Meu plano é guardar esses papéis até eles deslancharem, porque acredito que isso um dia acontecerá. O futuro dirá quem tem razão, as tais vozes do mercado ou eu. Já disse, mas reitero por achar essencial, eu compro projetos. No caso do IRB, é um projeto de recuperação em que acredito. No da Cielo, confio na capacidade inovadora da empresa e em seu potencial para deixar a concorrência para trás. Há um detalhe curioso na minha relação. 239. Nessas décadas todas sem seguro, devo ter economizado algumas centenas de milhares de reais, que se converteram em ações de boas empresas que pagaram dividendos e contribuíram para o aumento da minha riqueza. 240. Todo dia alguém diz por aí que crise é sinônimo de oportunidade. No entanto, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em enxergar a tal oportunidade. 241. Acolho as crises. Não torço por elas, mas nem preciso, elas vêm de maneira natural, e quando chegam, eu navego com segurança, certo de que todas são superáveis. 242. Barce, mas você não gasta. Tenho uma resposta pronta para essas situações. Digo que gasto, sim, e que gasto tanto que meu nome não deveria ser Luiz, deveria ser Gastão. 243. Muitas vezes tenho dinheiro em conta para investir, mas não vislumbro no mercado, naquele momento, oportunidades que valham a pena. Ora, nessas ocasiões, espero. 244. Há momentos em que recebo um pequeno dividendo, mas não vejo nada interessante no mercado que possa compor a minha carteira, então uso a renda fixa. 245. O verbo gozar aqui substitui aplicar, na minha filosofia de investimentos. Renda fixa é a modalidade de resgate automático que uso porque posso precisar do que tenho ali a qualquer momento. Nunca sabemos quando o mercado vai nos presentear com uma boa oportunidade e preciso do dinheiro disponível quando isso acontecer. E recorrer à renda fixa é melhor do que guardar dinheiro debaixo do colchão. Usar a renda fixa é a minha maneira de imitar o jacaré. De me manter de boca aberta, pronto para abocanhar. 246. Quando me dizem que sou rico, pergunto a meus interlocutores sobre o conceito que têm de riqueza. O meu já revelei neste livro, rico é aquele que se contenta com o que tem. 247. Demorei anos para juntar meu primeiro milhão, mas depois que consegui, tudo se acelerou. 248. É preciso considerar os 3 elementos decisivos, claro, prioridade, disciplina e paciência. 249. Meu olhar para o mercado é técnico e analítico, com uma visão de médio e longo prazo. Não compro hoje para vender daqui a 15 dias, embora possa vender daqui a 1 ano. 250. Na minha carteira, hoje, não faltam exemplos dessa minha postura de comprar e reter. 251. Mas as empresas em que invisto estão sob minha análise criteriosa o tempo inteiro. Português Edition, p. 215. Sextante. Edição do Kindle. 252. Nada consegue superar o ganho com ações, desde que se invista nelas, claro. 253. Não me canso de falar que o cidadão deve adquirir ações para comprar e guardar. Não deve pensar em si mesmo como um acionista minoritário, mas como um pequeno dono. Um dono não vende a empresa porque os papéis caíram ou porque subiram demais. Ele pensa na perenidade do negócio. 254. Não quero possuir uma rede de postos de gasolina, mas posso ajudar a montar uma carteira de renda mensal. 255. É simples, muito mais simples do que querem levar a crer as grandes casas de análise, que ganham dinheiro em transações frequentes e não raro especulativas. Costumo chamá-las de casas de apostas, e não de análises. 256. A certa altura, um cidadão perguntou se poderia fazer uma pergunta. O que eu estava comprando? Estou comprando o que vai subir, respondi. Houve risos. O mesmo rapaz insistiu. E o que vai subir? Ah, mas aí já é a segunda pergunta. Você pediu para fazer uma. 257. O ponto era confiar na capacidade de reconstrução da empresa, que eu conhecia, como aliás conheço a maioria dos negócios em que invisto, e não apenas pelo balanço, mas por visitas presenciais, durante as quais faço todo tipo de pergunta. Não compro o que não conheço ou não consigo entender, o que explica por que nunca me interessei, por exemplo, pelas criptomoedas.
258. Com alguma reflexão, porém, concluí, e é como penso hoje, que existem só dois tipos de aplicadores: os que odeiam o dinheiro, e só fazem bobagem, e os que amam o dinheiro, e o tratam bem. 259. Ao longo de 2019 vi muita gente começando a migrar para a bolsa numa tentativa de fugir da renda fixa, cuja rentabilidade despencou com as baixas taxas de juros praticadas pelo Banco Central naquele momento. 260. Você até pode ganhar dinheiro num golpe de sorte ou num insight, mas ganhos consistentes, de longo prazo, que permitam viver de dividendos e do patrimônio construído com ações, só são alcançados com aqueles três requisitos que tantas vezes já nomeei aqui: prioridade, disciplina, paciência. 261. Já vivi situações na bolsa em que meu patrimônio caiu de alguns bilhões para 900 milhões. 262. Lembro a mim mesmo que minha carteira previdenciária paga minha aposentadoria pela quantidade de ações possuída, e não pelo valor individual das ações. 263. Lembro a mim mesmo que minha carteira previdenciária paga minha aposentadoria pela quantidade de ações possuída, e não pelo valor individual das ações. 264. O patrimônio me interessa menos do que o dividendo. Não vou vender, portanto não me importa o preço do papel. 265. Barsi, a quanto vai chegar tal papel? Ora, isso é inimaginável. Depende da incompetência do mercado, os incompetentes vão comprar caro. 266. Regra 1. Invista somente em geração, circulação e distribuição de riqueza. Aborte a agiotagem. Seja um investidor, não um especulador. Nunca opte pelo day trade nem entregue seus recursos a terceiros sem participar das decisões de investimentos. 267. Regra 2. Eleja sempre ações de empresas envolvidas em atividades perenes. Lembre-se do Plano Collor, que encurralou todas as aplicações e os títulos de renda fixa, mas não as ações. 268. Regra 3. Vise projetos sustentáveis, com histórico de boas distribuições. 269. Lastreie suas aplicações em projetos empresariais muito bem fundamentados, nunca em lançamentos, IPOs, a sigla em inglês para oferta inicial de ações. 270. Regra 4. Nunca aplique seus recursos em fundos de qualquer natureza, pois o único beneficiado será o administrador. 271. Regra 5. Uma carteira de renda mensal se forma de maneira gradual, sistemática e progressiva, nunca pulverizada em seu início. 272. Regra 6. Fuja de derivativos e nunca se alavanque além da sua capacidade financeira. Fuja também de empresas instaladas em paraísos fiscais. 273. Regra 7. Nunca invista em setores cujo histórico se apresenta sempre negativo, como companhias aéreas, varejo, turismo, saúde, construção civil, transporte, prestação de serviços e congêneres. 274. Regra 8. Comprar na baixa e vender na alta é proposta especulativa postulada pelas bolsas de valores, que se beneficiam do giro dos papéis por meio da cobrança de emolumentos, taxas de corretagem e outros custos. Nunca escolha essa trajetória, pois ela conduz o investidor ao insucesso. 275. Regra 9. Por fim, invista sempre no Brasil, pois aqui estão as maiores e melhores oportunidades de ganhos. 276. Gosto de deixar as ordens no VAC, válido até cancelar. Brinco que são as ordens do além. Operadores que trabalham comigo ficam me olhando, perplexos. Mas está muito fora, seu Barsi, me dizem. Eu sei que está, mas se colar, colou. 277. Sempre tomo cuidado de aplicar pouco nessas operações que levam o sangue a correr mais rápido nas veias, porque não tem em mim a característica do especulador. Não recomendo que o façam. 278. O tempo todo devemos estar atentos ao yield, indicador que mede o rendimento de um papel à luz dos dividendos pagos, que não deve ser inferior a 6% ao ano, um número aceito internacionalmente. 279. O tempo todo devemos estar atentos ao yield, indicador que mede o rendimento de um papel à luz dos dividendos pagos, que não deve ser inferior a 6% ao ano, um número aceito internacionalmente. 280. Mesmo os dividendos andaram sob ataque ao longo de 2021. Aliás,
Periodicamente algum governo retoma a ideia de taxá-los, o que parece ter um apelo forte, em especial para as esquerdas, que veem os investidores como capitalistas malvados e exploradores. Há uma percepção generalizada de que a renda no Brasil é mal distribuída. De fato é. 281. Penso que tributar o dividendo é uma miopia tributária, é fechar os olhos para o todo e só ver o que interessa. Sou o defensor da tributação da especulação. 282. Se eu puder deixar um legado, humildemente, será este: no mercado de capitais, só há duas categorias de investidores que ganham dinheiro. Na primeira estão aqueles que compram papéis e os guardam, é onde me situo. Na segunda estão aqueles que detêm o controle de seus negócios, os controladores das empresas, que têm as ações delas e oferem dividendos. Não conheço ninguém que tenha ganhado muito dinheiro especulando. Não conheço ninguém que tenha ganhado dinheiro com fundos de investimento vendidos por instituições financeiras, muito menos com derivativos. Isso é ficção. No caso dos especuladores, uma hora a casa cai. No caso dos aplicadores em fundos, as taxas de remuneração são miseráveis, e muitos perdem até mesmo para a inflação. 283. Investir na bolsa é uma forma de empreender. 284. Quando sou criticado, reflito e agradeço pelo que ouvi. Quando enfrento um problema, paro e penso. Tudo o que vivi me fortaleceu para enfrentar as realidades que se apresentaram. 285. Não estamos no controle.